Aboru, Aboiê. Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro sobre o curso das Grandes Mães, Yamin Oxorongá. E o assunto que nós vamos trabalhar hoje é essa questão exatamente da ignorância como um fator limitador do desenvolvimento intelectual. Se nós pararmos para observar, nós já falamos nas aulas anteriores sobre a importância das grandes mães na estrutura do universo. E as Yamin Oxorongá não são bruxas, não são más, não são o caos como a cultura ocidental tenta impor às grandes mães. Esse é um problema que vem, nós somos frutos de uma sociedade abrâmica. O que é uma sociedade abrâmica? É aquela sociedade que teve como base Abrão, que foi o pai fundador da religião judaica. Se nós observarmos, isso há muita discussão sobre o papel da mulher na sociedade. Na sociedade iorubá, a mulher ela sempre desempenhou um papel de vital importância na estrutura familiar e organizacional do povo iorubá. As mulheres sempre foram muito respeitadas e são respeitadas dentro da cultura iorubá. O grande problema foi com a chegada do cristianismo e do islamismo dentro do mundo iorubá. O que aconteceu? O colonizador, quando ele chega em um determinado local, ele impõe as suas influências sobre as populações locais. E a influência religiosa abrâmica, que quando eu falo abrâmico, aí é judaísmo, islamismo, cristianismo. Ele causou um impacto muito profundo na maneira como as Yamin Oxorongá passaram a ser retratadas dentro da própria cultura iorubá, que tinha uma ideia diferente da ideia que o colonizador veio trazendo. E, infelizmente, o colonizador, a sua cultura, o seu impacto dentro de determinadas sociedades, ele é muito forte. Ele eu posso dizer até que ele é avassalador. Então, o que aconteceu? Durante a colonização da África, principalmente da região do Golfo da Guiné, onde está a Nigéria, e, consequentemente, a Yorubalândia. Yorubalândia é uma região da Nigéria onde está o povo iorubá. A Nigéria, hoje, ela tem mais habitantes que o Brasil. Ela deve ter uns 250, 230, 250 milhões de habitantes. É um grande erro também achar que todo o povo nigeriano é iorubá e seguidor do orixá. Não são. Então, o que aconteceu? Os missionários cristãos, os colonizadores islâmicos, eles quiseram impor ao povo iorubá uma visão, conceitos espirituais deles, quiseram impor ao povo africano. Isso vai distorcer todo o significado que o povo iorubá tinha em relação ao sagrado. Isso aconteceu com Yamin Oxorongá e com Exu. Yamin Oxorongá, elas foram tratadas como bruxas, como feiticeiras,
Mas esses termos, bruxo, feiticeiro, não existe dentro da cultura iorubá em relação às mulheres, às grandes mães. Aí, para poder diminuir o poder das mulheres, eles associaram essa força e, sem sombra de dúvidas, um grande poder dentro do panteão e do universo iorubá, elas foram subjugadas a esse plano de ser subalterno ao poder masculino. Da mesma maneira que se fez com a própria religião judaica, se nós observarmos, estudarmos lá na religião judaica, o Javé, ou Yavé, como queiram, ele tinha uma deusa que era, como é que eu posso dizer, reverenciada dentro do panteão judaico. Essa deusa se chamava Asherá. Então, quando houve a imposição de um Deus único, eles acabaram sufocando essa deusa, Asherá, e desapareceu ela dos livros bíblicos. O que eles fizeram com Asherá, eles fizeram com todas as entidades femininas no mundo afora. Onde chegou o cristianismo, porque o cristianismo nada mais é do que uma continuidade do islamismo, desculpe, do judaísmo. Embora os judeus não acreditam de que o Messias tenha vindo, o que os católicos, os cristãos fizeram? Eles simplesmente roubaram a identidade judaica, dizendo-se continuidade do judaísmo. E aí eles impuseram também ao Ocidente esta nova visão do poder feminino sendo colocado abaixo do poder masculino. Tanto é verdade que uma das mais importantes discípulas de Jesus era Maria de Magdala, ou Maria Madalena. E ela foi retratada por muitos como uma prostituta, colocando ela num lugar que não era verdadeiro, porque ela tinha uma ascendência muito grande sobre esse Jesus. Então, o poder feminino ele vai sendo colocado abaixo do poder masculino, colocando a mulher como serviçal do homem, tanto na própria Torá. Já dizia que quando o Javé fez a Eva da costela do Adão, ele dizia que a Eva seria sua parceira, tal, mas desde as épocas míticas do paraíso ocidental, a mulher perdeu esse papel de centro do universo. As mulheres são o centro do universo, porque são as únicas que podem gerar vida, são as mulheres. Então, esse poder feminino, ele sempre assustou aos homens que tentam, de toda maneira, fazer com que as mulheres fiquem subjugadas aos interesses masculinos. Isso não aconteceu só com Yami Oxorongá, dentro do universo iorubá. Ela vai acontecer também com o Exu. O Exu é o mensageiro divino, é o intermediário entre o mundo dos humanos e o espiritual. E ele foi erroneamente associado ao diabo cristão, ao Satã. Então, até pouco tempo atrás, quando você pedia para o Google traduzir Exu, ele colocava como diabo. São coisas totalmente diferentes, são panteões totalmente diferentes, são relacionamentos totalmente diferentes. E o cristianismo, como uma força avassaladora, ele impõe às sociedades locais o seu modo de pensar, o seu modo de agir. E a minha Oxorongá, ou a minha Jé,
o poder está intrinsecamente ligado à fertilidade, justiça e proteção, e ela passou a ser comparada a um diabo feminino. Então, você tem o Exu, o diabo masculino, e a Yamin como um diabo feminino, o mal. E para a cultura iorubá, o bem e o mal, como nós já comentamos, ele ele é relativo. Não existe bem e mal totais. O que é o bom, o que é o bem para mim, pode não ser o bem e o bom para você. E as mulheres africanas, elas sempre tiveram um poder social e espiritual muito forte e passaram a ser alvo dessa política de dominação. Vocês podem ver que aqui no Brasil também, as mulheres sofrem violência, o feminicídio, por ser consideradas inferiores. Elas são fracas em questão de força física em relação aos homens, que impõem a sua força, a sua violência sobre as mulheres, quando as mulheres não atendem aos seus desejos e objetivos. E aí vai fazer com que as Yamin e as mulheres, o patriarcado europeu e o islâmico, convergiram e marginalizaram a influência das mulheres, utilizando sua religião política para limitar o poder das mulheres. Assim surgem leis e narrativas que empurraram tanto as mulheres para o submundo dos homens e as Yamin para o oculto, criando uma imagem de mistério e perigo, coisa que não é. São misteriosas, sim, mas perigosas, não. As mulheres desempenhavam papéis na política, no comércio, na espiritualidade. Mas só para vocês verem como que essa prática ela fez com que as mulheres, mesmo sendo maioria no Brasil, mesmo depois de conquistar o direito ao voto, mulher não vota em mulher. Nós temos 513 deputados federais, nós temos 81 senadores, 5.560 municípios, 565 municípios, nós temos 27 governos estaduais, e a participação das mulheres, as mulheres hoje representam mais de 55% da população votante no Brasil é de mulheres. E as mulheres não participam ativamente da vida pública. Se as mulheres participassem ativamente da vida pública, muito provavelmente as coisas seriam diferentes. Porque elas, como mães, elas realmente sabem, vocês como mães, sabem como gerir a sua casa. Se você sabe gerir a sua casa, isso uma prefeitura, um governo de estado, um governo federal, ela seria a extensão da sua casa. Só para termos uma ideia, nós chegamos a eleger uma mulher, que é a Dilma Rousseff, e nós menosprezamos a Dilma enquanto presidenta. Então, vejam, o Brasil chegou a um processo, uma tentativa de evolução, mas devido a todo um processo religioso, porque hoje não dá para separar o Brasil da religião, principalmente cristã, neopentecostal, e vocês podem ver que a própria mulher que se envereda, pela primeira vez eu ouvi falar em mulher antifeminista, que não defende os interesses da mulher. Nós temos deputadas que são eleitas e que não defendem os interesses da mulher. Elas votam contra, às vezes, vão fazer um projeto, por exemplo, para distribuir absorvente feminino gratuito. O que acontece? Essas mulheres votaram contra os interesses das mulheres, que seria
entrega gratuita, porque é um problema muito sério, né? Todas as mulheres do Brasil têm condições de comprar absorvente íntimo, né? Principalmente no período da menstruação. E colocou-se também a menstruação como uma coisa ruim, uma coisa fora do normal. Inclusive, infelizmente, até dentro do candomblé, vejo como a influência vem rodando. Quando a mulher está menstruada, chama-se que a mulher está de bagé. Bagé, em Yorubá, é estragado. Já pensou? Bagé, em Yorubá, é estragado. O pessoal do candomblé, eu estou de bagé. É bagé. Bagé está estragado. Vejam como que a própria mulher ela se sujeita a determinadas terminologias que ela nem entende que está se colocando em posição inferior. E é um momento maravilhoso para a mulher, que é um momento em que ela está mostrando que ela tem fertilidade, que ela pode produzir filhos. Isso fez com que a cultura ocidental, principalmente aqui no Brasil, vamos pensar assim, ficasse colocando tudo aquilo que é natural. Veja só, a menstruação ocorre dentro de um ciclo de 28 dias, que é um ciclo lunar, uma coisa natural, normal. E desde a tenra idade, quando a mulher tem a sua primeira menstruação, ela já passa a ser vista com outros olhos, não como uma coisa natural do corpo feminino. E isso faz com que coloque as mulheres em posição de defesa sempre. O dia que realmente as mulheres compreenderem o poder que têm, elas não vão ser mais subjugadas à força pelos seus maridos, pelos seus companheiros. Infelizmente, o Brasil é muito, muito grande a quantidade de feminicídios. E o que é mais triste é que quando ocorre dentro de um povo que não é tão esclarecido, de um grupo social que não é esclarecido, você até entende, não aceita, compreende, mas não aceita esse tipo de violência contra as mulheres. Agora, essa semana passada, vocês viram, há uns 3 meses, um tenente-coronel da polícia alvejou a sua esposa. Então, você vê que ocorre não só nos níveis mais Superiores. pobres, né, da sociedade, mas ocorre também. O que ocorre, gente, é o tipo de violência que ocorre. Nas populações mais pobres, a violência contra a mulher normalmente é física, ela é espancamento. Nas populações mais abastadas financeiramente, a violência é psicológica. É triste vocês verem o homem se coloca no poder central, porque, voltando lá na questão do judaísmo, o Javé colocou o Adão como responsável por dar nome a tudo, para colocar nome em tudo, cuidar de tudo. Isso vem sendo trasladado para o Ocidente. Aí isso entra numa cultura africana em que a mulher tem um papel muito importante dentro da sociedade. Aí ele vem e fala, não, mulher não pode assumir esses papéis, porque mulher, ela não, ela que foi a responsável pela queda do homem do paraíso. Foi a mulher que fez com que o Adão perdesse o convívio com o Deus e etc. Mas se nós observarmos, até que já comentei isso com vocês, quem desobedeceu, é claro que isso é uma história, né? Não é bem assim, mas é apenas para contar uma história de um povo. Se aconteceu, de ter uma ideia, quem desobedeceu ao Deus Todo-Poderoso do judaísmo foi o Adão. Pra você ter uma ideia, eu não vejo em nenhum momento
da história abrâmica, judaica, que esse Deus tenha falado com Eva. Olha que interessante. E olha que eu já li bastante a Torá. Eu não li em nenhum lugar em que esse Deus, Javé, falava com Eva. O contato direto desse Deus era com Adão. Então, ele chegou para o Adão e falou: Adão, tá aí tudo, ó, tá tudo aí, você está aí no paraíso, você pode comer de tudo, pode mexer em tudo, mas naquela árvore ali, não. Vamos pensar um pouquinho nisso. Vamos pensar um pouquinho nessa atitude desse Deus com esse filho, Adão. Pense você como mãe, você chega para o seu filho e fala, ó, tem 5 bolinhos aqui, tem 4 em volta e um no meio. Vocês podem comer todos esses 4, mas o do meio, você não come. O que seu filho vai fazer? Ele vai comer exatamente o do meio. É natural do ser humano. Quando você não quer criar uma expectativa sobre algo, não fale sobre aquilo. Você pode mexer em tudo, menos naquela árvore. Isso não é malvadeza? Com certeza. Isso é malvadeza. E aí, ele chegou para o Adão e falou, Adão, ó, lá não. Aí o Adão chegou para Eva e disse, ô, lindona, gatona, aquela árvore ali não, tá? Aí, ela vai, claro, aí chega a cobra e diz para ela, não, essa fruta aqui é boa. E ela vai e come, teoricamente. Vamos supor que fosse uma maçã, né? O símbolo do pecado é a maçã. É claro que não era maçã. E é claro que não era uma árvore. Tudo isso. Simbólico. Mas olha, o que a gente tem que entender também é que, já que estamos falando disso, eu vou tentar esmiuçar para vocês. Depois, aquele que tiver curiosidade, vai lá na Bíblia, na Gênesis, e vê lá quando Deus criou o ser humano. Deus, que eu digo, quando eu falo Deus, né, a gente sabe que Olodumare não é Deus, é muito mais do que qualquer coisa que a gente queira dar nome, né? Mas é um ser. Tudo que eu quiser falar de Olodumare é pequeno. Então, esse Javé, quando ele criou o ser humano, ele criou macho e fêmea. Se vocês quiserem buscar lá, vocês busquem. Em Gênesis, ele fala, ó, quando Deus criou o ser humano, ele criou macho e fêmea. Aí, passa um tempo, ele vai e faz, o Adão estava sozinho, e ele faz o Adão dormir, e tira da costela de Adão e faz a Eva. Aí eu te pergunto, cadê aquela fêmea que foi criada junto com o Adão? Vocês já pensaram nisso? Cadê aquela fêmea? Ele criou, se vocês tiverem a curiosidade, eu não tenho tempo agora de procurar aqui, mas ele criou macho e fêmea. Ele criou tudo. É claro que assim, apenas uma simbologia, só lembrando, né? Criou tudo. Criou o cavalo e a égua, criou o esquilo e a esquila, criou o cachorro e a cadela, criou homem e mulher. Cadê essa mulher? Vocês já ouviram isso ou não? Cadê essa mulher que esse Deus criou? Ah, ninguém fala sobre ela. Os judeus chamam essa primeira mulher de Lilith.
que inclusive vai ser depois chamada de demônia e tal, a Lilith. Depois, essa Lilith não aceita as condições lá e sai dali e vai embora. E aí, como Adão ficou sozinho, aí ele cria essa mulher para ser parte dele. Então, se a gente parar para pensar, olha como que a gente não pensa nisso. A Eva veio de um homem, não? Então, a Eva um dia foi homem, certo? Concordam comigo? E Eva um dia foi homem. Se ela veio da costela do Adão, ela um dia foi homem. Então, a gente pode até afirmar que Eva é um transgênero. Não? Se ela veio de um homem, ela foi transformada de um homem para uma mulher em idade adulta, em idade de procriação. Então, ela era uma transgênero. A gente não pensa muito nisso, né? Não pensa muito nisso. Mas, se para pensar, a verdade é essa. Bom, aí, vejam que desde essa época, eles vêm tentando diminuir o poder e a influência da mulher. E eu digo para você, aí, a Eva comeu a maçã e deu para o Adão comer a maçã, a fruta, né? Sei lá o quê. Ou outra coisa que homem e mulher faz. Quem desobedeceu ao comandante lá, malvado? Adão ou Eva desobedeceu? Quem desobedeceu? Hã? Quem desobedeceu? Estão aí? Quem desobedeceu ao Quem Deus? desobedeceu foi o Adão. Sim, Não foi ele que recebeu a mensagem? foi. A mensagem não veio para ele? Foi. Então, ele que desobedeceu. Se ele tinha conhecimento do que ele recebeu, ele desobedeceu. E por que dizem que foi a mulher a causadora da... Porque desde então a mulher é subjugada. Ela tinha que ser a menor. Exato. Exato. O pecado tinha que partir dela, não do homem. O homem não pecava. Exato. Ele era um ser superior. Exato. Entendeu? Então, desde então, quem desobedeceu foi o Adão. E aí, a partir daí, desde então, as mulheres são as responsáveis pelo fracasso do homem, né? É igual, gente. Vamos dar uma viajada um pouquinho mais longe. Até hoje, no sábado de Aleluia, faz-se a malhação do Judas. Não faz? Não tinha que fazer bode de Jesus? Jesus não tinha que se sacrificar? Vocês sabiam que se realmente ocorreu isso, se Jesus realmente foi crucificado, isso é um ebó? Os cristãos, toda vez que vem falar para mim, eu não sou de ficar quieto. Mas vocês imolam animais, vocês matam isso, vocês matam aquilo, o sangue. Aí eu digo, mas espera um pouquinho, vamos pensar um pouquinho? A base do cristianismo, principalmente do protestantismo, é o sangue. Na missa se toma o sangue representado pelo vinho e se come o corpo representado pela hóstia. Nas santas ceias, a mesma coisa. Então, o que te fizeram? Vocês utilizaram-se do ebó, do sangue de um homem, para a sua salvação. Não que os animais não tenham a sua importância dentro da ordem hierárquica. Então, a imolação de um animal, ela
além de servir como transmutação energética, ela serve como alimento. E aquele homem foi, se realmente isso aconteceu, ele foi sacrificado para a salvação de um povo. E esse ebó dele foi tão poderoso que 2000 anos depois o povo ainda está lutando por esse ebó, né? Pelo sangue, pelo poder que esse sangue derramado no chão trouxe para esse povo. E aí, quando você traz para as religiões de matriz africana, vocês podem ver que toda religião ocidental, ela até que se engole o protestantismo, fala mal do catolicismo, mas ele não odeia o catolicismo. Agora, quando se fala de religião de matriz africana, aí a coisa fica complicada. Porque eles, não é nem só a questão da religião de matriz africana, é a cor negra. O negro, ele não pode ter uma cultura mais poderosa que uma cultura do branco. A mulher negra, ela não pode ser mais bonita que uma mulher branca. Então, todo esse ciclo de despoderamento da mulher, ela vem acontecendo no Ocidente, principalmente, nós não podemos esquecer, como base na religiosidade. A religião, hoje, se vocês forem nos manicômios, nas clínicas psiquiátricas, grande parte das pessoas internadas lá são pessoas são cristãos. Pode observar, a maior parte das pessoas internadas nas casas de repouso, nas clínicas psiquiátricas, são de cristãos, porque o grande problema do cristianismo é a perda do direito ao prazer. O grande problema foi exatamente isso, a perda do direito ao prazer. E o prazer ele passa a ser pecado dentro da visão ocidental. E para o Iorubá, não. O prazer, não só o prazer carnal, homem e mulher, mas o prazer de poder comer uma boa carne, de comer tomar uma boa bebida, de ter prazer de viver. A tristeza é tanta que muitos deles deixam de viver o mundo material, projetando a sua vida num algo futuro. Não, eu não vou ser feliz aqui, eu vou ser feliz no paraíso. Aí você projeta toda a sua felicidade para amanhã, para algo que você não tem certeza. Então você deixa tudo para o porvir, para o paraíso, onde eu estarei com o meu Criador. E você deixa de viver o mundo. Inclusive, a própria fala, infelizmente, dos irmãos cristãos é que eles saíram do mundo. Agora eles estão no mundo, vivendo um mundo fora. Cria-se toda uma cultura para esse mundo que ele está vivendo agora. E, infelizmente, ele passa a viver esse mundo e não compreende realmente o mundo que está aí. Principalmente a mulher, ela passa a ser massacrada pelo homem e ela aceita como uma imposição da sua religião. As mulheres cristãs não podem ter prazer. Se tiver prazer, é do daimon, do Satã. Todos os erros são atribuídos ao Satã. No caso, vocês podem ver que, infelizmente, os cristãos, toda vez que vai falar mal de alguma coisa, traz dentro da igreja o Exu e a Pombagira. Né? Tudo que é errado que a pessoa faz, não é ele o culpado. Desde que
inventaram o demônio, ninguém mais é culpado de nada. Tudo é culpa do demônio. Ninguém assume a culpa mais. Ah, o pastor lá, ele viu uma irmãzinha bundudinha e sentiu vontade de copular com a irmãzinha bundudinha, foi tentação do demônio. Não é fraqueza espiritual dele, não é fraqueza carnal dele. Ele tem que levar sempre a culpa para o outro. Então, aconteceu isso dentro do mundo iorubá, houve essa justa posição de cultura, chega o Ocidente, o Islã, o judaísmo e o cristianismo, e impõe às mulheres essa inferioridade. As mulheres eram líderes de mercado, consultoras espirituais, conselheiras de reis e chefes. Elas possuíam sociedades autônomas, protegiam suas comunidades e exerciam grande influência nas decisões coletivas. E aí, com a chegada do colonialismo, essas leis foram sendo, esse domínio das mulheres, ele foi gradualmente minado. Leis foram criadas para restringir o poder feminino e práticas espirituais tradicionalmente femininas passaram a ser vistas como heresia. A resistência das Yamin e a essa opressão gerou a criação de mitos sobre a sua natureza vingativa, destrutiva, quando, na realidade, sua missão sempre foi garantir a ordem e a justiça. Se as mulheres já possuíam sabedoria e poder que não dependiam dos homens, isso representava uma ameaça ao modelo patriarcal. Então, vejam por que não se deixa as mulheres alçarem voo. Porque as mulheres, no dia que realmente as mulheres descobrirem o teu poder, a tua força, vocês vão conseguir fazer esse mundo um mundo mais de paz e de ire. Você tem uma ideia? A chegada das Yamin ou Xorongá foi onde o conceito, né? Elas sempre estiveram no universo, mas esse conceito, até hoje, dentro do candomblé, ele é mal visto, ele não é bem interpretado. Não, Yamin, você tem que fazer, foi o IPC para Yamin, você tem que fazer lá fora, você tem que fazer não sei aonde. Não, são energias que têm que ser tratadas e cultuadas dentro do teu coração, dentro do teu core, dentro do teu ocã. Como eu falei para você no momento anterior, que quando você ama, você ocã com ocã. Então, tudo tem que ser feito. Nós temos dois cérebros no nosso corpo. Um cérebro que pensa, um cérebro da razão e um cérebro da emoção, que é o coração. Vocês podem ver que a primeira coisa que você sente quando leva um susto, ou quando você vê alguém que você ama muito, ou que você não via há muito tempo, é o seu coração que acelera. É o seu coração que palpita. É o seu coração que sente as reações emocionais. Não é o cérebro. O cérebro, inclusive, essa questão de onde habita, onde está o nosso orim, a nossa alma, onde está a nossa consciência. Eu já até comentei em algum momento, não sei se com vocês, mas eu já comentei em algum momento que onde está a nossa consciência, onde está a nossa alma, em que parte do nosso corpo está a consciência e a nossa alma. É simples. Pegue uma agulha e cutuque o dedão do seu pé esquerdo. Não vai doer? Você vai sentir. Então, lá está a sua consciência. Cutuque agora o dedão do pé direito. Cutuque o seu joelho. Aonde você cutucar essa agulha, você vai sentir que ali tem consciência. Ah, mas aí a ciência... Não, mas é a sinapse que vai mandar informação para o cérebro, que você vai sentir que doeu ali. Mas peraí, então, é ali. Então, as nossas células, enquanto nós estamos
vivos no planeta, enquanto nós estamos ocupando o nosso corpo, o nosso bara, o nosso corpo, a consciência está em cada célula do nosso corpo. Então, nós temos que cuidar cada célula do nosso corpo como consciência. Então, com essa chegada do ocidental, começaram, então, a afastar esse poder feminino para que as mulheres não tivessem mais esse poder. O conceito de Adé ligado ao poder de Ami, vocês podem, eu não sei se vocês perceberam, mas tanto o Adé como Adé é a força feminina. E erroneamente, quando se fala em feitiço, as pessoas falam, é a Adé. Não. O Adé e o Adé é apenas uma questão de pronúncia. Adé é a força feminina, é o poder ancestral que é representado, às vezes, por um desequilíbrio. Adé é desequilíbrio. E o Adé, às vezes, representando a riqueza. Então, vejam que o Adé e o Adé estão muito perto, uma questão de pronúncia. Então, vejam que, às vezes, o caos e a homeostase, eu sempre digo que são termos técnicos, eu digo sempre que o Adé é a entropia e o Adé a homeostase. Entropia é a desordem e a homeostase é a ordem. Então, mas tanto não há ordem se não houver uma desordem. Como é que eu sei que está em ordem? O universo precisa da homeostase e da entropia. O universo precisa da ordem e da desordem. Ele precisa da ordem e da desordem. Então, é necessária a presença do Adé para que você tenha o Adé. Nós só procuramos um Babaluô quando nós estamos em desequilíbrio. Erroneamente. Nós temos que procurar um Babalaô, um sacerdote, uma sacerdotisa, uma Yalaô, mesmo quando estamos em equilíbrio, para manter esse equilíbrio. E a gente só procura o médico quando nós estamos doentes. Quando nós deveríamos procurar o médico com profilaxia, procurar o médico uma vez por ano, se você já tem alguma tendência à saúde debilitada, procurar um médico regularmente. Nós, homens, por exemplo, não procuramos médico. Vocês, mulheres, já procuram desde a terra idade, já procuram médico para poder buscar. A mesma coisa como eu falei para vocês, o Adé e o Adé estão, assim, diametralmente opostos, mas interligados. A gente, como eu falei, o Exu, ele é a ordem do sistema, ele é o mensageiro que leva a energia, que leva o ebó até o Orum. Então, esse Adé, ele sempre manifestou a capacidade de gerar vida, nutrir, transformar. Essa força feminina não é apenas criadora, mas também cíclica, sendo representada pelo próprio ciclo menstrual, como eu comentei com vocês lá atrás, que simboliza o equilíbrio entre o nascimento, morte e renascimento. Reduzir a Yami, ou Xorongá, a uma entidade temível, maléfica, é tão equivocado quando associar a Exu ao diabo. Essas distorções refletem o medo da sociedade patriarcal em relação ao poder feminino e a sua incompreensão sobre as raízes espirituais. A tradição africana enfatiza o simbolismo feminino em seus rituais e processos de iniciação.
Só para você ter uma ideia, o homem, quando vai fazer a iniciação, ele é apresentado a uma energia chamada Odu. Ele vê Iaudu, ou Ibaldu, que é o representativo do poder feminino, que representa o útero da mulher. Então, o poder feminino talvez seja, e eu não vou entrar no mérito de discutir sobre isso, mas talvez esse poder feminino, também dentro da cultura iorubá, ela foi sendo minimizado, porque as mulheres, além de poder gerar filhos, que o homem não pode, elas perderam um pouco da proatividade dentro da matriz de Ifá. As mulheres, elas não podem ver Iaudu. Diz a lenda que se mulher vir Iaudu, morre. Tem vários ditons sobre isso. Eu não sei se isso realmente é verdade. Eu não quero que minha mulher veja, porque eu não quero que ela morra. Mas eu acho que é um pouco de lenda para diminuir o poder da mulher dentro do Ifá. Não só do Ifá, mas de toda a mitologia africana. Então, o pote de Odu, ou Ibaldu, representa um útero artificial para os homens, enquanto para as mulheres essa energia já faz parte da natureza delas, de vocês. Então, olha que interessante. Para nós, quando passamos por um processo iniciático, nós vimos Yaldu como um útero. Dentro de Yaldu há mistérios, que não cabe a mim revelar para vocês, mas há mistérios e, e esses mistérios são revelados na iniciação do homem, mas não da mulher, porque a mulher já tem, ela já traz isso. Por que a mulher não vê Yaldu? Porque ela já traz Yaldu dentro dela, que é o útero. É onde se procria, onde se cria uma nova vida. Então, vejam, por que a mulher não vê Yaldu? Porque ela já traz Yaldu dentro de si, dentro do seu útero, que é muito importante. E a menstruação, gente, não é... Você não está expurgada. Nunca mais utilize esse termo, Bajé, para a menstruação. Os homens, então, não podem possuir ou controlar o poder de Yamin, ou Xorongá. Apenas respeitá-lo. O temor que a sociedade patriarcal sente por elas é, na verdade, o medo do que não pode ser contido. Essa energia, Yamin ou Xorongá, se bem cultuada, se bem apaziguada, que, na verdade, é uma energia, eu falei para vocês, é Borá, uma energia instável, uma energia incontrolável. Você não controla, Yamin. Você apazigua ela. Por isso que, como eu falei para vocês, eu vou trazer dois pensamentos, duas escolas, duas filosofias em relação à questão de assentar Yamin Xorongá ou não assentar Yamin Xorongá. Tem algumas escolas que aceitam, que assentam. Eu sou, como sou cientista, já falei para vocês, eu estudo Ifá como ciência, não como religião. Eu sou partidário, eu sou seguidor da linha de que é uma energia incontrolável e não se assenta. Apenas se cultua, se apazigua. Da mesma maneira que um dia eu fiz uma das primeiras encontros nossos, eu fiz um paralelo entre Yamin Xorongá e Olodumare. Yamin Xorongá e Olodumare são coexistentes. Eles surgiram no mesmo instante.
como nós também estamos vivendo no instante. Mas seria como se a gente assentar Yami Oxorongá, é como assentar a Olodumare. Então mas eu vou mostrar depois para vocês onde se cultua, né? Eu não vou te mostrar como se cultua, onde, porque essa questão do como se cultua seria entrar na parte ritualista. E eu não vou entrar na parte de ritual com vocês. Eu quero que a gente compreenda essa essência sem entrar nos pormenores. Pode até ser que no futuro a gente entre nesse aprofundamento de como apaziguar, de como propiciar a minha Xorongá. Mas, como eu falei para vocês, nos meus estudos, compreendo que assentar e a minha Xorongá é como se fôssemos assentar o Olodumare. Acho que meio difícil. É a mesma coisa também, um Ibauri. O que é o Ibauri? O Ibauri seria eu assentar o meu ori. Mas o meu ori está onde? Está dentro do meu corpo. Então, eu fazia um Ibauri para eu fazer o culto ao meu ori, olhando para algo fora de mim, para mim também não tem sentido. Então, eu sou dessa parte de que não precisa você fazer um ibá para Yami Oxorongá, você não vai colocar elas lá. Você vai fazer um ibá para Yami Oxorongá, você não vai conseguir assentar. É como se eu estivesse pegando a energia da natureza, colocando dentro de um pote. Melhor ainda para a gente interpretar. É possível eu pegar o sol e colocá-lo dentro de uma garrafa? Talvez. E a mim. Aí, e mesmo que a gente conseguisse, vamos supor que a gente conseguisse assentar em Yami Oxorongá. Aquela energia tão poderosa, como o orixá, tão poderosa, que se eu não souber cultuá-la devidamente, nós vamos trazer problemas para nós mesmos. Então, quanto mais assentamentos eu tenho na minha casa, eu sempre digo, quanto mais assentamentos eu tenho na minha casa, mais bocas eu tenho para comer. E nem todas as bocas comem da mesma energia, da mesma comida. Então, eu preciso entender todo esse processo de assentar ou não assentar. Bem, nós estamos chegando no final, eu temos mais 7 minutos, eu vou abrir para perguntas, vamos parar por aqui. Se tivermos perguntas, vamos às perguntas. Podem mandar brasa. Estou aberto a perguntas. Nem tem pergunta, ninguém. Quando eu sempre digo para os alunos que quando ninguém pergunta, é porque entendeu tudo ou não entendeu nada. Boa noite, babá, eu tenho. Boa noite. Manda. Então, quer dizer que, no caso, o senhor está querendo dizer que é errado, então, no caso, quem assenta e a mim? Não. Eu não disse que é errado. Eu só disse que eu não sou partidário de assentar em mim. Você pode fazer, por exemplo, Imulê. Imulê é um acordo com Yamin. Imulê é um pacto. Mas você pegar Yamin, Oxorongá, e trazer para dentro desse copo, eu não acredito que você vai conseguir. Mas é uma visão minha. Eu não disse que é errado. Eu só disse que eu não vejo necessidade. Primeiro que, como eu falei para você, é como se você pegasse o sol e colocasse dentro de uma garrafa. Então, ao ver do senhor, só se cultua, então. É uma energia que só se cultua, mas não se assenta. Como eu fiz.
Eu vou repostar a primeira aula para que você assista a primeira aula, quando eu fiz uma comparação entre o Olodumare, que é o ser supremo, e a Yamin Oxorongá. Então, como eu falei para vocês, é como se você quisesse assentar o Olodumare. O Olodumare é o ser supremo, é o poder, o pegar o criador e assentar no Ibá. Ele pode ser representativo, mas ele vai estar ali. É igual eu pegar Yamin Oxorongá. Yamin Oxorongá, as Yamin, elas não tiveram corpo aqui na Terra, elas não viveram na Terra, elas não tiveram corpo. Então, é como se eu pegasse essa energia e tentasse colocar num Ibá. Elas vão estar ali, elas podem estar, você pode até representar ali, mas elas, não sei se você vai conseguir prendê-las ali. É uma energia incontrolável. Outra coisa, Babá, o senhor falou que Olodumare não é Deus dentro de Ifá, porque eu peguei pela metade aqui o curso, eu não consegui entrar dentro do horário, mas eu acompanhei essa parte, e aí eu fiquei em dúvida, dentro do culto de Ifá, então, não tem um Deus, como dentro do cristianismo, não tem um... Não. Olodumare não é um deus, então não tem um deus? Não tenho como. É uma energia tão poderosa que eu não tenho nem como definir. Porque o conceito de Deus é um conceito judaico-cristão ocidental. O conceito de Deus é como se tivesse um velhinho de barba branca sentada lá no céu, esperando o pessoal voltar para ele. Esse conceito dentro do mundo iorubá não existe. Esse Deus que o mundo ocidental cultua é um Deus que cuida da tua vida. Ele quer que você... Esse Deus judaico-cristão é um Deus vaidoso, que você tem que ser fiel a ele. Você não pode amar outros deuses, né? Então, dentro de Ifá não tem vamos se dizer assim, um maioral, manda em tudo. Ninguém manda em nada. Existe uma mente criadora, que é o Olodumare. Essa mente não interfere na sua vida. Ela deixa você ser livre para as suas escolhas. Ele não quer que você o ame, ele não quer que você o idolatre, ele não quer que você o venere. Essa energia, eu estou falando ele, mas eu nem sei se eu posso chamar de ele. É uma força. Essa força não quer que você fique dentro das igrejas, dentro dos terreiros, dentro de nada, cultuando. Ele não é vaidoso. Essa força não é vaidosa. Porque essa força, ela é uma energia que está em tudo. Você, inclusive, dentro do culto a Ifá, nós dizemos que nós somos o Olodumare. Porque nós somos a manifestação desse poder, dessa força. Então não há não, eu tenho que prestar reverência lá esse Olodumare, não. Você tem que seguir, você tem que ser feliz. Essa é a busca. Esse é o seu fim último, ser feliz. Olodumare não é Deus. Olodumare não é Deus dentro da visão ocidental de Deus. Não é um ser que está te esperando você voltar para ele. Não. Com o tempo você vai entender melhor. É difícil entender assim de pronto, mas comece a pensar nisso. Que você não deve nada a um Deus, você não tem que seguir essas coisas que o Ocidente, que o cristianismo, o judaísmo e o islamismo impuseram para nós aqui no Ocidente. Mas com o tempo você vai entender melhor esse conflito. É difícil tirar os preconceitos, entendeu? A benção, Babá. E Pablo Uau. Meninas, obrigado pela presença. Assim que a aula estiver disponível, eu disponibilizarei no YouTube. Eu gostaria que vocês curtissem a página, tá, gente? Que vocês colocassem comentários
para que o YouTube veja que o assunto é interessante e eu possa ter mais Seguidores. engajamento, seguidores. Tá bom? Um abraço a todos. Até quarta-feira que vem. Que paz seja luz em nossos caminhos e que a minha Oxorongá seja a representante da ordem no caos. Um abraço a todas. Axé. Axé, ô. Axé, babá. Xéu, xéu. Axé, ô. Axé.